né, a partir de março do ano passado. Né? Então, assim, eu acho que a gente entender que esse processo de plataformização, ele não se iniciou, né, quando estourou a pandemia, né? Mas ele foi potencializado, né, muitas vezes, né, foi muito potencializado, porque ficamos reclusos dentro de casa e a nossa relação com o mundo passou a se dar, na maioria das vezes, né, na maior parte do tempo, a nossa conexão com o mundo passou a se dar através do meio audiovisual. Então, eu acho que o audiovisual entrou na nossa vida, assim, né, invadiu a nossa intimidade, invadiu a intimidade dos nossos relacionamentos, tanto profissionais, educacionais. Deixa eu parar aqui um pouquinho, aí eu já volto. Profissionais, educacionais, emocionais, familiares, né? Então, eu acho que a gente entender esse processo de como nós estamos nos relacionando com o mundo, com as pessoas, né? Através de meios audiovisuais, através de tecnologias que também são meios audiovisuais. Então, quando a gente fala dessa plataformização, eu acredito até que essa plataformização ela é um processo ainda mais complexo e ainda mais profundo, né? Porque a gente acabou criando pequenas, grandes e médias plataformas, né? Então, imagino que, por exemplo, aqui, ou mesmo instituições de ensino, instituição de ensino onde eu dou aula, né? Nós passamos por esse processo de criar estruturas online, para quê? Para dar conta de dar aula, para dar conta de atender os alunos, para dar conta, né, de conversar com as pessoas, para dar conta de realizar os trabalhos. Então, esse processo de plataformização, ele é muito amplo. E aí, quando a gente vai olhar para a questão dos festivais, para a questão das mostras, né? Então, a gente vê que é um processo que já estava acontecendo, mas a gente estava, né? A gente estava, assim, um volume muito grande no presencial, né, que é o que vinha do histórico, né? E, aos pouquinhos, um volume que foi crescendo no digital, né? Sempre de uma forma acessória, né? Então, o que a gente tinha no digital era visto como tipo um plus, né? Era um a mais, era um acessório, era né, um reforço na comunicação. A gente enxergava muito dessa forma. A partir do momento em que a gente começa a ter, né, essa vivência intensa dentro desse processo, né, a situação começa a se inverter. Então, a gente começa a ter um crescimento muito rápido, muito rápido. A questão é essa, assim, acho que o André colocou bem, né? Assim, tipo, né, festivais, alguns, né, que iam acontecer ali em meados do ano passado, tiveram que se adaptar muito rapidamente, né? Alguns não aconteceram, mas muitos se adaptaram e aconteceram de uma forma muito, muito dinâmica, né? Conseguiram entender ali, de alguma forma, tentar uma forma do evento acontecer. E, então, esse processo se inverteu. Então, a gente começou a ter uma expansão dessa prática digital, né? Dessa prática dentro do mundo virtual, e o nosso presencial, né, encolheu, assim, radicalmente de um momento para o outro. E agora a gente está num segundo momento já, onde a gente está tentando olhar para o que foi feito, né, e tentar compreender esse processo, tentar compreender o que vale a pena ficar, o que vale a pena onde vale a pena a gente continuar investindo, quais foram os benefícios desse processo, o que não funciona nesse processo, do que a gente sente muita falta, o que a gente quer que fique no presencial, né? Então, esse processo de entender esse mundo híbrido, né, eu acho que a gente está vivendo nesse processo, né? Nós estamos nele, né? E é muito difícil a gente conseguir analisar, né, quando a gente está dentro, né, completamente imerso no processo, né? Mas, de alguma forma, a gente tem que fazer, as coisas têm que acontecer, a vida segue, né, assim, numa velocidade intensa, assim, não, assim, realmente não para, né? Então, a gente vai fazendo
e vai tentando buscar a reflexão, tudo ao mesmo tempo, né? Para tentar entender como é que a gente pode viver, ser criativo, ser produtivo, divulgar, né? Nos expressarmos, tudo isso através desses processos digitais. Então, eu vou voltar aqui e compartilhar mais um minutinho aqui com vocês, só para a gente ver alguns números, é bem pouca coisa aqui. Então, o que a gente tem aqui, né? E lá na SPCine, a gente, obviamente, acompanhamos os dois processos, né? Assim, de mudança muito radical. Então, o circuito SPCine, que são as salas de cinema, também fechou de um dia para o outro, literalmente, né? De uma semana para outra, né? E a gente começou a perceber uma migração que foi mais ou menos natural para a SPCine Play, sem que nem mesmo a equipe tivesse que puxar essa migração, né? Então, a equipe foi encontrando ali soluções para coisas que já estavam previstas no circuito e que foram para a SPCine Play, e depois já passou num certo momento em que os próprios festivais já começaram a procurar a SPCine já direto para passar pela SPCine Play, né? Então, só fazendo um comparativo aqui de 3 grandes festivais que acontecem, né? Assim, de dimensões diferentes, mas só para a gente pegamos esses 3 aqui de uma forma ilustrativa, né? Então, a Mostra Internacional de Cinema teve um aumento de acessos, então, que assim, a mostra ela já acontecia, né, majoritariamente no presencial, né, mas a gente já tinha uma presença da mostra no digital, né? De 2019 para 2020, o volume de acessos aos conteúdos da mostra cresceu 436%. O Inédit, que é o festival de documentários musicais, teve um crescimento de 165%. E o festival de curtas-metragens, que foi um dos primeiros também, né, que foi realizado nesse formato online, teve um aumento de 83%. Então, assim, é uma mudança, é um volume, né, muito grande. A SPCine Play, em um ano, cresceu 1.223%. Assim, obviamente, foram várias razões para isso acontecer. Uma das razões foi que a plataforma se tornou uma plataforma 100% gratuita. Ela não era 100% gratuita, a gente tinha conteúdos que eram gratuitos e alguns conteúdos que eram pagos. No momento em que estourou a pandemia, a nossa gestão, né, a gestão do município entendeu como sendo estratégico, né? E acho que vocês se lembram, a gente teve toda uma campanha, né, de vários órgãos para as pessoas ficarem em casa, né? Fiquem em casa e tal. Então, várias estruturas, várias empresas de audiovisual, até as empresas... Desculpa aqui, gente. As empresas comerciais, né, fizeram uma oferta de conteúdos, né, mais generosa naquele momento ali de início de pandemia. Então, a gestão, né, da Secretaria de Cultura e do município como um todo percebeu quão estratégico era a existência da SPCine Play e decidiu, então, por deixar o acesso totalmente gratuito, né, bancando ali a integralidade dos custos, né, da plataforma. E assim a plataforma permanece ainda até hoje, né? Estamos nessa estrutura de gratuidade. Vou só abrir aqui a plataforma para mostrar para vocês. Cadê aqui? Só vou falar aqui. Enquanto eu vou falando aqui, eu vou abrir. Então, a gente teve um crescimento muito grande da plataforma, né? Então, o fato dela se tornar gratuita, obviamente, foi uma das razões, né, que fizeram com que esse crescimento
se tornasse aí exponencial, muito grande, muito intenso, mas, obviamente, também, né, que isso não foi o que aconteceu exclusivamente com a SB Cineplay, né? Isso é um processo que aconteceu com várias plataformas de streaming, né? Desde Netflix, Globoplay, todas as plataformas de streaming tiveram um crescimento muito grande, né, durante o período da pandemia. Em média, né, o setor cresceu de início, assim, só nos primeiros 6 meses, teve um crescimento aí de mais de 60%, aí pensando, né, o setor de streaming como um todo, né, depois isso foi diminuindo e foi se equacionando, mas em alguns casos, como no caso da SB Cineplay, que era uma plataforma pequena e se tornou uma plataforma muito maior e muito mais robusta, né, o crescimento foi exponencialmente gigantesco, né? Então, para a gente entender, tentar compreender um pouco como que é esse processo, né, que a gente vive de crescimento, de aumento do interesse, aumento das demandas dessas estruturas, né, dessas estruturas de plataforma digital. E como essas plataformas acolhem esses conteúdos, né? Então, o que aconteceu? A gente... esse lado dos festivais foi o mais evidente que a gente viu, mas a gente viu também questões como, por exemplo, o filme Vaga Carne, que era um filme que ia estrear no circuito SB Cine, né, e que estava com a estreia marcada exatamente para aquele momento em que estourou a pandemia. E aí foi, né, como é que foi pensar essa estrutura do filme? Então, se pensou muito o que fazer com o filme, como lançar o filme, lançar, não lançar, segurar, né? E acabamos fazendo uma opção de lançar o filme na plataforma SB Cineplay e na plataforma da Embaúba Filmes, que era a distribuidora do filme, né? Então, foi lançado de uma forma concomitante. Vaga Carne se tornou um dos nossos grandes sucessos, né? Foi feita uma grande campanha para que as pessoas acessassem, né? E se tornou praticamente o nosso recorde de acessos de filme nacional na plataforma, assim, né? De uma forma muito rápida, assim, né? Uma coisa que aconteceu mesmo de uma forma inédita. Vou compartilhar aqui com vocês, convido vocês a conhecerem a plataforma, né? Nós também, por conta da pandemia, passamos a aportar alguns festivais que não são festivais que são parceiros nossos, né? Que não eram parceiros nossos, não são festivais que já eram parceiros ou que eram patrocinados pela SB Cine, né? Então, passamos a ter alguns conteúdos, alguns festivais, né, que começaram realmente a acontecer no formato virtual. Então, olha, todos esses aqui são festivais, né? O Ciranda Filmes é uma mostra, que no Fórum é o Festival de Curtas-Metragens, Entre Todos é o festival também, Mostra Ecofalante, Conkids, né? Então, todos esses conteúdos são conteúdos de mostras e festivais, tá? Inédit, fora o fato de que essas, né, a gente chama de estantes, né, uma estante aqui de cada festival, todas essas estantes cresceram, né, porque como antes a gente tinha esse conteúdo que acontecia no presencial e também aí era uma pequena parte apenas no virtual, hoje a gente tem uma parte muito maior no virtual, então essas estantes dos festivais na SB Cine também cresceram. Então, nós temos também algumas mostras que são organizadas de curadoria da nossa equipe, né? Então, essas aqui são curadorias
especialmente desenhadas para a plataforma. Aqui para ver. Então, aqui, né, então, algumas curadorias, e também temos algumas estantes e né, aqui exclusivas, como, por exemplo, aqui a gente encontra uma boa parte da obra do Sganzella, ou quase toda a obra do Sganzella que está aqui disponível, né, uma boa parte da obra do Hector Babenco, né, Zé do Caixão. Então, assim, a SP Cineplay, ela era muito mais este tipo de conteúdo, né, e a gente ganhou muito mais com os conteúdos do festival, né? Assim, ampliou muito da nossa programação, da nossa disponibilização de conteúdos a partir das parcerias com os festivais. E isso, então, se intensificou dentro desse processo de pandemia. E fica, então, também, né, assim, um ponto de reflexão para a gente entender, tentar, né, entender, tentar debater, talvez, um pouco aqui, exatamente disso, né, assim, o que vale a pena, né, o que a gente percebeu que vale a pena, né, então, o ganho de público, né, a acessibilidade, né, a facilidade, então, por exemplo, a SP Cineplay também, ela era muito mais restrita a um público paulistano, né, isso a gente consegue perceber, né, analisando os dados de acesso, então ela era muito mais restrita a um público paulistano, a um público paulista, que era onde tinha a nossa, né, e de repente a gente começou a ter um público nacional, porque também vieram festivais que não são apenas festivais paulistas, né, então alguns aspectos então, a multiplicidade, uma diversidade muito maior, né, a facilidade do acesso. Então, tudo isso são ganhos e que talvez a gente não queira abrir mão deles, né? E aí fica a questão de do que nós vamos abrir mão e o que nós queremos para voltar para o presencial também. Então, fica aqui um pouquinho esse questionamento para a gente debater um pouquinho mais depois. Natália, quer fazer teus comentários, por favor? Sim, bom, primeiro agradecer o convite e estar feliz de estar aqui debatendo e conversando e conectando com vocês e com essas pessoas que fazem trabalhos tão significativos para a cultura, né, do nosso país. Prazer estar aqui com a Liara, com a Marília, com o André e com você, professor João Carlos. Bom, eu acho que tem vários ângulos, né, que a gente pode pegar o que significa a plataformitização do entretenimento e até o conceito de entretenimento, né, quando a gente está falando de cultura. Então, eu acho que eu vou tentar jogar aqui algumas coisas, mas adoraria que as pessoas também colocassem aí no chat alguma pergunta, o que querem saber, para a gente dar ângulo na nossa conversa. Bom, a gente inaugurou em 2020 a Meet+, que é o eixo digital da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo. Esse projeto ele não nasceu por causa da pandemia, né? Muito o que a Eliara falou, esse fenômeno, né, da plataformização, ela vem acontecendo há muito tempo. Inclusive, a ideia, a inspiração para fazer o projeto da plataforma Meet+, veio para mim a partir do TED Talks, que é uma plataforma já antiga, eu nem sei quando foi lançada, mas assim, foi durante o meu período de universidade, né, de faculdade, que eu tomei conhecimento e eu descobri, né, e é muito legal estar aqui no ambiente acadêmico para falar isso, porque eu sempre fui muito da prática, eu eu estudei numa faculdade de artes e eu sempre gostei de pôr a mão na massa e aprender assim, aprender ouvindo, né? Sempre fui muito mais da fala do que da escrita, apesar de adorar escrever e ler também. Mas, enfim, o TED tinha conteúdos assim, preciosos que aconteceu em vários lugares do mundo
e você podia ver aquilo, né? Você podia ver aquilo em qualquer lugar, a qualquer hora, uma vez que o evento acontecesse. Então, existe uma produção gigante de conteúdo e também uma síntese, né? Que cada pessoa tinha 20 minutos para apresentar a sua pesquisa, a sua fala, e depois você ia atrás de novas bibliografias, de outras referências. Enfim, essa referência, para mim, ela é importante porque ela diz respeito da formação, né? Porque quando a gente tem documentação de eventos como esses, e isso vai para uma plataforma, e isso você pode usar aquela plataforma como ferramenta de pesquisa, eu acho isso muito rico, né? Eu acho isso a preservação de memória, que é uma coisa que a gente também pode ir por esse lado quando a gente fala dessa plataformização, né? Então, e aí, a partir disso, eu fui fazer um curso de gestão em festivais que falava muito de conhecer o seu público, então, para quem você está falando e tal. E tinha um buraco muito grande na Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, que eu comecei junto, né? Fiz parte do começo, mas que foi idealizada e é dirigida pelo Antônio Araújo e pelo Guilherme Marques. Existia, assim, a gente sabia que a gente estava em São Paulo, que atingia um grande público, né? Mas atingia um grande público dentro de uma certa bolha, né? Que são as pessoas que já tomavam contato com o teatro. E depois, quando foi a primeira edição, que era uma edição toda gratuita, a gente teve uma surpresa muito grande, ninguém imaginava que iam ter filas, né, de 5, 6, 7, 8 horas das pessoas para assistir peças de espetáculos internacionais que vinham pela primeira vez para o Brasil. E a gente, então, existia assim, uma dúvida: quais são as pessoas que a gente está realmente atingindo? Como que a gente faz para saber quem são essas pessoas e para que a gente está fazendo todo esse esforço maravilhoso e hercúleo que é realizar um festival, né? E eu vim desse curso com essa ideia de, poxa, eu acho que digital a gente consegue fazer, se a gente oferecer alguma coisa, né, oferecer esse conteúdo que é o produzido dentro dessa mostra, porque a Mostra Internacional de Teatro de São Paulo é dividida em eixos. Então, um desses eixos é a Mostra Internacional, propriamente, com os espetáculos internacionais. Depois tem desde o começo sempre teve o que a gente chama de olhares críticos, que é uma parte de discussão e reflexão, um eixo reflexivo, e as ações pedagógicas, que são os workshops, masterclass, né? Enfim, formação mais propriamente dita. E a partir de 2017, não, 2017, a mostra também passou a abarcar uma área nacional de, então, chamar programadores internacionais para São Paulo para assistirem os espetáculos nacionais na intenção de internacionalizar as artes cênicas brasileiras, né? E aí também nasceu a ideia do seminário de internacionalização, né, idealizado aí pelo Guilherme e pelo Antônio, para discutir sobre essas temáticas. Então, a gente tinha esses 4 eixos e tudo isso era documentado, tudo isso era filmado, tudo isso tinha arquivos no final, HDs no final, com todos esses eventos. E eu, vindo da área de audiovisual, eu também era responsável, além de ser relações internacionais da mostra, eu também fazia a edição dos vídeos da mostra. E eu via esse material todo para poder editar, né? E eu, às vezes, como editor, vocês, quem está aqui e conhece um pouco de edição, às vezes você dá uma passada rápida para pegar as imagens, né? Que você precisa para fazer de sei lá, 80 horas, uma coisa de 2 minutos. E eu me perdia naquilo, porque eu não conseguia, era muito bom, eu ficava assistindo, eu falava, gente, isso aqui a gente tem que disponibilizar, isso aqui tem que ter um jeito de fazer uma plataforma tipo TED, né, que a gente tivesse esse material disponibilizado. E compartilhei essa ideia, né, que foi muito bem aceita pelo grupo todo, por toda a equipe, porém, existia uma prioridade em realizar os espetáculos. E uma mostra de teatro,
ela tem uma complexidade diferente de uma mostra de cinema, né? Que a complexidade do cinema é na produção cinematográfica, e a complexidade de um festival de teatro, ela vai repetir toda vez, em cada festival, a mesma produção, a criação, né? Enfim, então é caro para a Dedéu. Então, a gente ficou com essa parte digital sempre ali no canto. Então, quando veio a pandemia, foi a oportunidade de realizar, né, esse projeto. E aí, eu vou pincelar aqui também sobre o que significou juntar essa equipe para fazer uma plataforma, porque tivemos que chamar profissionais de outras áreas, né, não só da área da cultura. Então, como também como que isso afeta o setor do cultural, né? O setor que passa a necessitar de outros tipos de habilidades, de outros tipos de profissionais, e aí como organizar esse material. Então, o foco da plataforma, no caso, apesar da gente ter muita vontade, e isso passou a acontecer quando a gente lançou, a gente tinha vontade de fazer uma programação também inédita, mas era como disponibilizar esse material de uma forma que fosse atrativa, né? De uma forma que fosse, ao mesmo tempo, chegar num público mais jovem, que é o público que está predominantemente nas plataformas digitais, e também público acadêmico que está pesquisando e que poderia fazer e poderá fazer grande uso desse material, né? Porque aqui na mostra aconteciam encontros muito, enfim, significativos com artistas que vinham falar do seu processo artístico e também com profissionais de outras áreas dentro da área de olhares críticos, né, do eixo de olhares críticos. Então, eu vou compartilhar aqui o site, né, que vocês estão vendo aí, né? Então, aqui a gente criou uma primeira... e também teve essa discussão, né? Vamos fazer gratuito? Vamos poder cobrar? Não. Pandemia, que a gente quer que as pessoas fiquem em casa. Infelizmente, novamente, né? A gente está numa situação onde os artistas precisam se posicionar, porque são comunicadores e somos responsáveis, né? Então, não dava para a gente tentar, de uma forma que não fosse segura, proporcionar o encontro presencial das pessoas. Então, também tinha essa mesma política que a Liara falou. A gente não tinha o recurso público direto, mas a gente teve um financiamento de patrocinadores que acreditaram, né, na proposta e também através da Lei Aldir Blanc, que também foi uma vitória dos artistas que lutaram para que ela fosse possível, né, para que ela acontecesse. E artistas e produtores culturais, e pessoas interessadas. Então, aqui a gente vê na plataforma o que a gente chegou para dividir. Eu vou falar mais da parte do arquivo, e depois, se vocês quiserem, a gente pode falar do que é inédito, e aí entrar mais nessa seara que o André falou aí, de teatro digital, né, o que é, se dá, se existe. Agora temos uma interferência. Eu vou passar, então, a palavra para a Maria. Tudo bem, acontece. A gente tem que entender muito bem exatamente, né, o que a gente vive na pandemia. Ele é bonitinha. Bonitinho. Júlia. O filho da Natália entrou no quadro aqui. Legal. E entender também que a gente negligenciou isso por muito tempo, né? O que a gente está vivendo agora na pandemia, de ter as intervenções, por muito tempo foi um relacionamento negligenciado a favor de uma produtividade aí que não necessariamente faz sentido na vida do ser humano realmente. Espero que a gente consiga, no retorno à ocupação do espaço público coletivo, não se esquecer do tempo que se ganhou dentro de casa, do tempo que se ganhou com os entes queridos,
e principalmente dar valor aos entes que ficaram aqui depois de já 500 mil de mortos, né? 500 mil de mortos é uma Florianópolis inteira, que é a cidade de onde eu falo. É como se a minha cidade deixou de ter população. E isso também é simbólico no sentido de que eu sou a única fora do eixo aqui, quer dizer, eu sou a única fora de São Paulo, do estado aqui falando, né? E a gente vai falar de plataformização, a gente vai falar de acesso, democratização do acesso, ou alguma facilidade que o público teve de encontrar um conteúdo, mas ao mesmo tempo que eu ainda estou em outro estado que tem uma dificuldade, por exemplo, de acessar patrocínios, porque não é visto como focal para trabalhar consumidor. Por outro lado, continua sendo um estado onde ele tem privilégios como o acesso à internet de banda larga. E a gente já teve algumas dificuldades técnicas aqui hoje com banda, né? E todo dia que a gente está trabalhando em home office, né, está trabalhando em casa via internet, a gente acaba passando por dificuldades na conexão, dificuldades com o microfone, dificuldades com a imagem, e isso nos faz lembrar que esse acesso não é tão democrático assim. A gente tem aqui sul e sudeste com uma maior concentração de domicílios que tem banda larga, mas depois não são para todas as classes econômicas, não são o mesmo tipo de banda. A gente tem uma legislação que permite que se entregue uma porcentagem muito baixa do que é contratado, então se eu tenho meus 300 megas, eu tenho direito de receber em casa 30, né? Então, o que é, de fato, essa nossa possibilidade de consumo? E qual é a experiência coletiva que a gente tem? Então, quando lá no FAM, a gente iniciou, a equipe iniciou o festival, né? O João já brincou comigo que eu sou muito nova por ter iniciado, eu realmente entrei já faz na parte de programação faz 10 anos, 12 anos, mas quando o festival nasceu há 25 anos atrás, ele queria integrar, ele nasceu porque não existia o acesso das pessoas aqui da região nem ao conteúdo, nem ao produto audiovisual, ao filme, muito menos à informação sobre como fazer esse filme e a impossibilidade ou a durosa, a dificultosa condição para se realizar cinema aqui. Então, era um panorama de migrações, né? De êxodos, porque se você tinha um sonho de fazer cinema, você tinha que sair, porque não existia estrutura. Então, cria-se um festival para que a informação, o conteúdo e a estrutura também se estabeleça nessa região, e que você tenha o direito de optar em ficar na sua própria cidade, na sua própria região, ou mesmo vir a Florianópolis, viver o sonho de viver em Florianópolis, que já habita ali o sudeste e o sul do país há uns 15 anos, pelo menos, né? E nesses 25 anos, a gente viu a formação de muitas faculdades, muitos cursos, muitas produtoras, sindicato patronal, sindicato dos trabalhadores, que é extremamente importante na estrutura do cinema, né? E nós tivemos uma conexão de integração com o bloco econômico, porque o FAM é Florianópolis Audiovisual Mercosul. Leva tanto o nome da cidade, porque a gente quer se estabelecer aqui, se manter aqui, mas também leva o nome de um bloco econômico que foi um plano de governo, um plano de política pública, de ter uma identidade latino-americana que nos representasse enquanto povos e que nos desse força para que a gente pudesse negociar, né, tratados econômicos e também ter um apagamento ali de fronteiras enquanto espaços de barreira. Que as fronteiras não nos impossibilitassem de ver o conteúdo argentino, chileno, uruguaio, e que continua nos impossibilitando, né? A gente tem, dentro da parte de plataformização, o Geoblock, por exemplo. Então, aquele espaço pode consumir aquele conteúdo, porque, teoricamente, deveríamos ter no Brasil já uma legislação
para que se fosse taxado o consumo de banda e a exploração dessa banda, né, no VOD, o vídeo on demand, ou seja, aquele vídeo que você consome, que você escolheu ver aquele filme, por exemplo, aquele conteúdo, e que essa produção que está sendo exibida aqui, ela também contribuísse com os impostos do país, que ela também contribuísse com o fundo do setor do audiovisual, que fomenta o próprio setor. Então, a gente tem questões políticas, econômicas, né, ligadas aqui, e quando o FAM iniciou lá, existia, por exemplo, um selo Mercosul, que você podia facilitar a importação temporária de um bem cultural, para que você pudesse trazer uma lata e exibir, né? Então, hoje em dia, a gente não pensa mais nisso, mas se alguém quiser incomodar no aeroporto porque você está com HD no bolso, podem te incomodar, dentro da legislação é permitido. Mas o que é esse conteúdo desse HD, né? Então, a gente tem que entender o que significa o tráfico de dados, de informação, de produto cultural, para que, às vezes, o próprio produtor, aquele próprio dono do conteúdo, não tem direito em transportar esse conteúdo para mostrar ao outro, mesmo que não vá usar de forma comercial, e muito menos o povo tem direito a ver aquele conteúdo. Então, quando a gente passou ali até 2018 com acesso gratuito ao festival, e existia uma política pública de fomento federal que intensificou a necessidade de se cobrar, de tornar o negócio do evento um gerador de receita. Pelas linhas de fomentos que existiam no governo federal, você precisava provar que você conseguia gerar receita para ter direito a receber patrocínio no edital do FSA, que era para eventos. Nisso, a gente também passa a entender, como a SPCine está passando a entender agora, qual que é a relação dela com a pandemia, e que daí, como é que fica o conteúdo digital na SP Play, né, e como é que está a conexão com o público, que com certeza é diferente de quando, antes da pandemia, e que vai ser diferente, esperamos que um dia a pandemia passe. A gente também passa todo ano a entender qual que é o nosso papel agora, né, nessa sociedade, nessa conjuntura, onde já existe uma estrutura, onde já existem mais de 600 empresas registradas com vínculo na Ancine, dentro do Estado, por exemplo, onde nós já trabalhamos uma integração de coprodução dentro do continente. E nesse trabalho de se entender, né, sempre, né, e pela demanda do fomento federal, a gente passa a dizer que precisamos demonstrar, tanto para o público como pela pressão também dos realizadores, de que o evento, de fato, tem que trabalhar a geração de receita para os realizadores. Então, que o público tem que entender o valor do produto cultural brasileiro e contribuir com a geração desse produto. Além da gente ter que passar a formação de um público que ainda tem muito preconceito sobre o nosso próprio produto, a gente precisa que essa geração, essa formação de público e um olhar que aceite o produto latino-americano como um produto que tem mais a ver com você, né? Ele é um produto merecedor do seu valor investido, porque eu não pago para ver um filme brasileiro, mas eu pago para ver um blockbuster. Eu não reclamo do valor dos R$30 de ingresso do blockbuster no pré-lançamento, mas eu reclamo de um valor de ingresso acessível de R$5 a R$10 num evento nacional. E isso não pode acontecer também. Não pode ser uma educação de que só vale a pena ver produto brasileiro ou latino-americano se for gratuito. E nós saímos de um centro dentro da Universidade Federal, em que tínhamos 1.200 lugares, e nós montávamos um cinema, estávamos lá há 10 anos já, e fomos para um multiplex. No multiplex, a gente fez questão que a gente queria estar nas 5 salas, na totalidade de salas desse multiplex, porque a gente não estaria em cartaz. Seria o evento acontecendo naquele espaço, e que o nosso produto, né, o nosso filme, a nossa obra, tem
o direito de estar em um espaço que foi planejado para ver cinema, né? Que é por todo o amor que a gente faz ao festival, por toda a dedicação da equipe que vem e monta o espaço adaptado, ele não vai ter o mesmo tipo de equalização, por mais que venha a equipe da Adobe para fazer a equalização, ele não fica exatamente calibrado como 5.1. Então, se aquele espaço que é construído para ser um cinema, ele pode ser ocupado pelo cinema latino-americano e brasileiro, ele deve ser ocupado também. Então, é uma posição também política de que esse espaço que parece elitizado, que parece um circuito comercial inalcançável, ele é um espaço que também nos é de direito. Porque esse cinema, por exemplo, ele recebeu financiamento da FSA para implementar a digitalização, né? Então, nós, distribuidores e produtores brasileiros, pagamos uma taxa a mais para pagar esse equipamento que está lá. Então, ele é de direito também da população e dos produtores desse conteúdo. Então, a gente passa a cobrar ingresso para todas as sessões, e aí, 2020, que a gente está nesse desenvolvimento, vem a pandemia. Vendo a pandemia, nós mantivemos a nossa data e trocamos completamente o nosso planejamento e continuamos pensando, como é que a gente continua se comunicando com esse público? E a grande dificuldade aí, e depois eu quero que a Liara possa talvez compartilhar alguma coisa com a gente, do que é que não deu certo, né? A gente sempre fica pensando também, o que não deu certo, o que a gente já pode apagar daqui, né? Mas a grande questão para a gente era não perder a integração. Nós somos um festival para encontro, nós somos um festival para a experiência coletiva. O cinema é coletivo da criação à exibição, ele precisa das pessoas no seu momento social. Então, como que a gente ia otimizar essa questão da interação? A gente deu principalmente destaque à continuidade de ações ao vivo e a criação de um estúdio em que nós pudéssemos ver e as pessoas que estivessem também online nos pudessem ver. Porque naquele momento, a gente estava participando de entrevistas para a TV em que a gente não via o repórter, né? A gente ficava falando ali, olhando para a parede, né? Então, a gente falou, não, a gente precisa ver, a gente precisa ter algum retorno de contato humano, porque se a gente está fazendo um festival chamando as pessoas para discutir aqui e para debater, pelo menos preciso ver elas balançando a cabeça, né? Ou me olhando assim. Então, faz diferença isso. A gente deu muita atenção na relação dos eventos de transmissão ao vivo com as pessoas dentro das plataformas para que elas tivessem um mínimo de plateia virtual também junto e pudesse ali ter a interação. Dentro da parte de exibição dos filmes, a gente continuou sendo um evento que cobrou ingresso em 2020, com preço bastante popular, mas que a gente mantinha, foi a última vez que a gente pôde contar com a linha do FSA, e a gente mantinha a geração de receita. Foi a primeira vez que também a gente retribuiu com um prêmio de exibição todos os filmes da mostra competitiva, de curtas e de longas, sabendo da dificuldade do contexto de toda a cadeia produtiva, né, de toda essa ecologia do ecossistema. Porém, foi um ano muito difícil para a gente entrou com uma campanha de financiamento coletivo, a gente passou por um ciclone aqui quando a gente estava lançando a campanha de financiamento coletivo, a gente levantou um valor significativo, mas insuficiente para realizar o evento, a gente ainda não estava com a certeza de receber o fundo que a gente já tinha sido selecionado, então a gente devolveu todo o valor da campanha para os colaboradores, e aí, no final, a gente optou para trabalhar com a Ensaiei, que era uma plataforma especializada que estava lançando, que lançou a plataforma com o curta aqui no fórum, né? Porque era uma plataforma especializada que podia ter o Geoblock para a gente continuar comunicando com a América Latina, com a América do Sul. A gente optou, desde o início, de não se tornar um festival regional, que nós sempre tivemos a conexão com os outros países da América do Sul, então nossa transmissão era para todos da América do Sul,
e nós optamos por manter o número de acessos como uma sala de cinema. Então, nós tínhamos 300 lugares para assistir um filme, para que, independente de como acontecesse depois o desenvolvimento dos demais festivais que estavam ali trocando de data, que não sabiam ainda como iriam realizar os festivais, ainda existisse um porquê esse filme seguir adiante em outras plataformas. Não se esgotasse naquele momento, naquele festival, naquela relação daquele público e profissionais, a visualização desse filme. Então, como um filme que tem muitos filmes de primeira janela também, nós limitamos a 300 pessoas vendo cada filme. E mesmo assim, a gente teve um retorno assim, incrível da aptidão do festival de se comunicar com os países e com o público. A gente foi acessado em todos os 10 países que a gente disponibilizou o sinal. Tivemos, falo assim, um marco histórico para mim foi a premiação, que foram 5.000 acessos no momento da premiação. E premiação, gente, né, é aquela coisa que dura, né? Foi a premiação mais longa da nossa história, foram 3 horas de transmissão. Então, sim, André, não era para ser, mas a gente estava super emocionado, e daí as pessoas entravam e queriam também aparecer no telão e agradecer. Então, foi lindo, assim, para a gente, foi uma grande retribuição de todo o esforço que a gente fez naquele ano para realizar, mas, né, foram 5.000 pessoas vendo, não necessariamente um conteúdo de uma obra audiovisual, mas vendo essa interação, vendo essa relação do que é um evento, que é a socialização, né? Então, a plataformização de festival, para mim, ela funciona no sentido de que a gente compreende que essa tecnologia, ela agora está aceita, né? E que a gente pode utilizar e ver os pontos que realmente otimizam nos processos e que melhoram a qualidade e a possibilidade da interação das pessoas dentro de certas limitações. Uma mãe pode voltar muito mais rápido a trabalhar e participar do mundo das palestras e dos encontros de coprodução com o meu bebê do lado, né? Porque eu vou ter que ficar 1 hora aqui, mas está aqui perto, do que eu ter que pegar um avião e passar 1 semana fora. Então, eu vou precisar de um tempo muito maior para poder retornar a essa jornada. Num caso de economia, a gente pode conectar pessoas de uma forma muito mais rápida também, num primeiro encontro, certas discussões, as discussões políticas, quando tem agendas muito apertadas. A gente pode otimizar em diversas formas, mas a gente não pode perder a essência que são os eventos, que é a socialização, que é um espetáculo, que é de fato um evento, né? Você vai lá, você vai encontrar pessoas, você vai discutir, você vai rir, você vai ver a reação do outro, você vai se questionar porque você não riu naquele momento, ou você vai questionar o outro porque ele está rindo de algo que não era para ser uma piada, que é uma questão que ele não entendeu, que é um problema social dele, não compreender aquilo como uma questão social, né? Então, a gente tem termômetros que o ambiente comunitário nos dá e nos possibilita. E nesse trajeto a gente tem um circuito também pelo Estado, já faz acho que uns 16 anos que a gente faz o circuito de levar os premiados do festival para as outras cidades do Estado aqui de Santa Catarina. Primeiro, era muito necessário que eles tivessem acesso a algum conteúdo curado, né? Então, como é que eu consigo ver aquele curta de novo? Como é que eu vou levar esse filme para minha escola? Ou minha comunidade tinha que ver esse filme? E eles não tinham esse acesso. Mas depois, a necessidade do diálogo, ela é muito mais crescente do que a necessidade do acesso em pontos localizados, né? Uma escola já tem uma estrutura de exibição, e nem todas, né? Muitas vezes a gente tem que continuar mandando DVD porque não tem sinal para exibir, ou a gente vai exibir no circuito e você envia, e quando eles te mandam a foto, eles viram numa televisão de tubo. Isso acontece ainda, e a gente tem que entender que é melhor eles verem numa televisão de tubo do que eles não verem. Mas quando você pode levar uma tela de 5 metros, é outra experiência. E aí você está dando direitos a um grupo que
estava negligenciado desses direitos. Então, o produtor local consegue trabalhar muito mais em dizer, temos que manter esses direitos. Então, essa relação do evento, ela não deve se perder também nesse nosso privilégio de poder estar aqui numa live, né? De termos, eu estava brincando aqui antes de começar, a gente é de cinema, a gente tem que arrumar o quadro, colocar a luz, né? Eu trouxe um pedaço do estúdio do ano passado para dentro de casa, já que a gente ia ficar em pandemia, vou fazer um quadro aqui, né? Mas são privilégios que a gente conseguiu conquistar ou que já nasceu assim, que a gente não pode se perder neles, né? A gente não faz um evento só para esse grupo. A gente faz um evento para uma mobilização social, para que a gente tenha identidade latino-americana e que a gente saiba para que vale a pena lutar. Então, a gente precisa continuar lutando aí para mais cinemas pelos bairros, microcinemas, maior acesso para as pessoas, né? Muitas outras demandas, além de falar em plataformização, tá bom? E agora eu vejo um gatinho lá no fundo, bem fofo. Eu falei que a gente ia ser interrompido por criaturas diversas. Eu avisei. Foi muito legal, muito legal. Falta o Dário saber aí. Cadê o Dário e os gatos dele? Bruna. Posso só dar uma fechada, assim? Claro, que eu fica à estava... vontade. Não, só para retomar, muito bom também poder ouvir a Marília falar e sobre essa questão, né? Porque o presencial ele não vai ser substituído, é insubstituível, assim, né? E eu falo, o teatro já passou por tantas pandemias, várias, e eu acho que o que vai acontecer, na verdade, uma vez que a gente possa se encontrar presencialmente, é que a gente vai querer isso mais que qualquer coisa, né? Então, eu acho que isso vai ser potencializado, o encontro, né? Mas eu concordo plenamente que essa possibilidade de conectar pessoas em vários lugares, né? E isso amplia, de alguma forma, o conceito de curadoria também, né? De quando você vai pensar no evento, o que é possível, o que não é possível, e aí agora existe uma gama de possibilidades nessa questão online, porém elas são limitadas também àquelas pessoas que têm um acesso à internet, um acesso suficiente, né, à internet para ver um filme que às vezes vai consumir, se for no celular, vai consumir às vezes toda a banda lá que a pessoa tem, e isso é uma realidade, assim, né, no nosso país. Muitas pessoas têm acesso à internet, mas não significa que têm acesso a ver um conteúdo audiovisual na íntegra, né? Um filme, por exemplo. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo as estantes do SPCine, assim, eu acho incrível, porque isso a gente tem, né? Porque a gente tem o Netflix e aquela monte de estantes com um monte de filmes majoritariamente americanos, até na versão, sem falar mal do Netflix, não é isso, mas é uma vitória para a gente também, no cinema nacional, poder ter toda essa disponibilidade. E o que significa ter estantes de vários festivais, né? Significa ter curadorias de vários festivais, visões de várias pessoas que selecionaram aquele material, que é a potência de um festival, né? Porque eu acho que quando você incita, né, a pessoa aquele conteúdo, e um festival ele se faz do encontro de pessoas que são sensibilizadas por determinados conteúdos, né, seja de teatro, no cinema, e que esse estar ali mexido por aquilo que você acabou de ver, junto com aquelas outras pessoas, também possibilitam outras imagens, né, nesses encontros, que isso a gente vai sentir falta sempre no virtual, não tem jeito, né? Isso é uma coisa que não vai ser substituída. Agora, esse nosso encontro aqui, ou, por exemplo, essa semana passada, eu passei a semana inteira num encontro na Alemanha, e falando sobre o futuro dos festivais, e pensando
com pessoas da África, com pessoas da Ásia, com pessoas da Europa, dos Estados Unidos. Então, o barato que foi ver uma jovem mulher de Uganda, que tem um festival de música, de hip hop, e que ela diz que as pessoas não têm acesso à internet. Então, como é que ela vai fazer? Qual é o pensamento para... Cada lugar é diferente, mas o fato da gente estar ali junto, né, nesse evento, todo mundo, online em vários lugares, e de eu saber da realidade dela e de outras pessoas. Então, esses encontros que um festival também promove, né, e que estão acontecendo online, eu acho que eles são muito ricos mesmo, assim, muito ricos mesmo. E aí, só para fechar a história da plataforma, então a gente tem um viés do arquivo, que eu acho que é isso que a gente se baseou pensando que a pandemia vai ter um período, né, que vai acabar. Então, o que vale a gente realmente trazer? Vale a gente trazer obras que fazem sentido, né, dentro do teatro, falando que o cinema é um pouco melhor resolvido com essa questão do bidimensional, né? O teatro tem uma questão ali física que muitos artistas resolveram, de fato, pesquisar isso, ir atrás né, virar uma outra forma de arte, ou uma forma híbrida também. Mas tem outras obras, por exemplo, que ou não estão mais em cartaz, né, não vão mais fazer, então vale a pena a gente ter isso como um arquivo, né, ou obras que são muito bem filmadas, né? A Pina Bausch a gente não colocou na plataforma ainda, mas a Pina Bausch é um dos exemplos de artista que pensou as obras também para o momento que elas fossem ser documentadas em vídeo e de isso virar uma linguagem em si, né? Então, outros artistas têm uma documentação, uma obra muito bem filmada, então faz sentido a gente colocar no virtual. E o encontro também que isso proporcionou, porque, como a Marília falou, a gente também queria sessão, a gente também queria ter hora para começar, essa coisa do festival, né? De chegar ali e de ter um número de pessoas assistindo ali ao vivo, todo mundo junto, nessa comunhando daquele momento, né? Comungando, desculpa. E então, essa mistura de ter alguma coisa que vai ficar, né? Por exemplo, talvez esse papo vai ficar, ou uma coisa que fica, que depois, se você quiser acionar, você aciona, e a premissa do encontro, né? Que são duas coisas diferentes. Então, eu acho que a plataforma ela pode trazer esses dois viés, e outros também, mas no caso da plataforma Meet Mais, são as nossas fontes maiores de pesquisa e experimentação aí nessa área do arquivo e do evento, né, online. Acho que é isso. André, a Ariara quer complementar, fala também, fazer algum comentário? Querem fazer? Na verdade, é levantar só alguns pontos, né? Que é essa questão né, de você levar um festival para a plataforma, que é algo que tem um custo muito alto, né? Às vezes as pessoas, o público às vezes acha que sai mais barato fazer um festival online do que o presencial, e não, a gente botou na ponta do lápis ano passado e acabou saindo até mais caro. Então, tem essa questão, né, que ainda que você amplie o alcance, é outro ponto, ainda que você amplie o alcance, e a gente também teve, né, o festival tinha perto de 50 mil pessoas em todas as atividades, a gente passou para 200 mil, mas também, se você vai ver os relatórios de audiência, acho que até eu vi que tem uma pergunta sobre essa questão, poxa, mais da metade das pessoas que assistem os filmes não assistem o filme inteiro, né? Coisa que não acontecia
quando você está numa sala de cinema. Você tem um ou outro que pode até levantar e sair. Então, você tem uma Você questão... ficava olhando bravo é para eles na saída, né, André? Está saindo agora por quê? Daí eles voltavam. Pois é, né? Não gostou, e você não sair, né? Sair no meio do filme é um ato ali, tipo... Né? Você está demonstrando, e hoje não, a pessoa entra, assiste um pouquinho, e tem essa questão que acho que a Marília falou, que é isso, né? A gente tem uma limitação, muitas vezes, do número de exibições por filme, assim é a negociação. Curta-metragem é um pouco diferente, mas longa-metragem, principalmente, que vai chegar, circuito comercial depois, você sempre tem uma limitação de número de exibições. Muitas vezes, né, ou é pago ou gratuito, mas tem uma limitação. Então, você tem pessoas que entram, assistem 10 minutos do filme, 15, contou como uma visualização, contou como um espectador. E você está tirando, né, uma pessoa... E quando a gente negocia também, né, os festivais também têm presenciais, também tem. Você tem um filme que vai passar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas você sabe mais ou menos qual o número de pessoas que vai assistir. Nas plataformas, principalmente, obviamente, nos filmes que são de acesso gratuito, que é o caso do Mix Brasil, por exemplo, tem um número muito grande, né, de pessoas que entram, assistem um pouquinho e saem, né? Então, são questões que fazem também um pouco a diferença. Os cachorros começando a latir. Isso aqui tudo cheio de intervenção hoje. Está sendo uma performance. Eu queria pontuar uma coisa que eu acabei não levantando esse ponto, mas que acho que surgiu aí nas conversas e também aqui pelas perguntas aqui que eu já estou vendo aqui no chat. A gente está fazendo uma reflexão muito grande com relação a SPCine, que é qual é o papel, né, da gestão pública, né, com relação também aos espaços virtuais, né, os espaços online. Então, assim, a gente já tinha então, a SPCine Play, né, já tem um tempinho, de 2017, e foi sendo, né, incrementada aos poucos e tal. Obviamente, quando estourou a pandemia e a gente viu esse crescimento dos acessos, né, foi muito importante para a gente ventilar, né, e a gestão entender o quão estratégico também era ter a plataforma, né, o quão importante é ter a plataforma. Hoje nós somos, no Brasil, a única plataforma de streaming pública, né? A Ancine já ensaiou ter a sua plataforma, a gente tem plataformas que são disponíveis gratuitamente, mas que fazem parte de instituições privadas, né? Por exemplo, a gente teve a felicidade de ver, por exemplo, o Itaú Cultural lançou essa semana a sua plataforma de streaming, totalmente acessível, né? Mas vinculado a um órgão público e totalmente público, agora provavelmente estão surgindo outras, né? Mas em pleno funcionamento hoje, a gente tem a SPCine. Então, eu acho que é bem importante também a gente pensar o quanto é muito estratégico e o quanto é necessário, né? Também a presença do Estado, a presença do fomento nos espaços virtuais, né? Assim como esse fomento, assim como, né, a regulamentação acontece para os espaços físicos, para as ações físicas, ela também é necessária para essa atuação no mundo virtual, extremamente necessária. Então, assim, como pensar a atuação, a gente está passando exatamente neste momento. Eu vi que vocês tiveram um debate, né, aqui já no evento, falando sobre a regulamentação do VOD, né? Então, assim, é extremamente importante a gente pensar e refletir sobre esses pontos, né? A gente não pode deixar passar batido, assim, a gente tem que estar acompanhando e fazendo os nossos esforços, né? Eu, antes de estar na SPCine, enquanto sociedade civil também que acompanhava, né, e debatia esses pontos, porque tanto a presença quanto a regulamentação do Estado no cenário virtual é extremamente importante, extremamente necessário, né? Então, acho que a SPCine está nesse lugar, a gente ainda está encontrando né, o nosso jeito de ser, o nosso lugar no mundo,
Ainda estamos encontrando esse lugar também, buscando dia a dia essa reflexão, né? Então, assim, o quão importante é a gente tá atento a essas questões. Ótimo. Nolan, você espera só um minuto, aí Tudo você bom, faz a tudo tua bom. pergunta, tudo bem? Tudo bom, pessoal? A Bruna quer fazer a pergunta, Bruna? Você está aí online, quer fazer diretamente, mas eu acho que a Liara já encaminhou, mas se quiser retomar. Está aí, Bruna? Oi, estou aqui sim. Oi. Tudo bem? Oi. Tudo? Não, eu acho que a Liara já retomou. Na verdade, eu ia escrever agora no bate-papo, já que você abriu para mim, fica mais fácil. Que, na verdade, foi um questionamento, eu não sei se já existiu, ou se já foi pensado por algum de vocês, principalmente pela fala da Marília, que eu achei muito importante, essa questão da acessibilidade, que nem todo mundo tem acesso, a possibilidade de festivais fazer parcerias com TVs públicas e lançar um festival que passe numa TV pública, para ter alcance dessas pessoas que às vezes não têm acesso à internet. Eu digo até pela minha família, né? Meu avô mora no interior, tem uma baixa renda muito grande, ele só tem acesso a uma TV e TV pública, e seria, por exemplo, um jeito dele e dos filhos deles, que meus tios têm 10 anos e 11, de ter acesso a esse tipo de conteúdo, que a gente acaba falando que acaba sendo muito elitizado, né? Por mais que a gente tente e mostre, tem muita gente que acaba não tendo acesso. E se existe, ou já existiu, ou se já pensaram em fazer algum festival com parcerias com TVs abertas e públicas, ou locais ou nacionais, em que abrisse a possibilidade de abrir mais possibilidade para essas pessoas que não têm acesso, também ter acesso a esse tipo de conteúdo especializado. Bruno, eu vou te falar que assim, meu sonho é fazer o Mix Brasil numa TV aberta. Não só pelo acesso, mas acho que a TV ela também permite você ter aquela sensação, né, que acho que só a TV permite, que é de estar todo mundo assistindo aquela coisa, né, aquela cena, essa sensação que a gente tem quando a gente está assistindo uma novela, por exemplo, um jornal, você está vendo aquilo com um monte de gente ao mesmo tempo, né? Então, acho que tem essas duas questões, né, de você exibir o filme em TV pública. A gente ainda não conseguiu essa façanha de levar para uma TV, mas seria muito interessante que elas se abrissem para isso, né? E aí você tem esses canais todos abertos. Teve um questionamento aí, acho que foi Gramado, né, que está passando filmes passou filme, vai passar filmes no Canal Brasil, as pessoas questionando, né, que poxa, o Canal Brasil é um canal fechado, né? Mas ainda assim, de uma certa maneira, você democratiza, né? Porque, sei lá, uma assinatura é mais barato do que você, né, se você for assistir um filme no cinema é o preço de uma assinatura de um mês, por exemplo, né? Você não está democratizando tanto, mas um pouquinho mais também. Tem que ser enxergado dessa forma. Mas aí, né, a gente fala ainda mais. Gramado e Brasília, por exemplo, que são festivais de recurso público, poderiam muito bem ter um esforço maior e ainda que pagam um prêmio de exibição alto para os filmes, que poderia negociar melhor nesse contrato de fazer uma parceria com a televisão da Assembleia Legislativa, da Câmara de Deputados, que são sinais abertos que são amplamente, né, chegam aí nos lares. A dificuldade, Bruna, para outros festivais, principalmente, né, festivais que trabalham com filmes de primeira janela, ou seja, filmes que estão recém ainda entrando, né, no circuito de exibição em festivais, é que eles já estariam pulando para a terceira janela na parte de comercialização. E aí você impossibilitaria eles de participar de outros festivais ou mesmo de serem comercializados depois. Então, tem questões aí do contrato,
contrato, de com quem você negocia, porque daí já não é o mesmo distribuidor que você negocia, muito menos vai ser diretamente com o produtor, e que também interromper ali uma possibilidade deles fazerem essa geração de renda. Mas volto, né? Festivais aí que já vêm com um valor garantido de realização, que são festivais que são geridos já por entidades públicas, poderiam conseguir ter essa força com muito mais presteza aí, e fazer essa retribuição social, com certeza. Só complementando isso, né, Marília, provavelmente, para você fazer exibição na TV pública, você teria que fazer uma retrospectiva, né, filmes que já seria muito difícil ter um filme inédito, por exemplo, sendo exibido. Então, mesmo curtas-metragens, né? Porque quando você exibe em TV, você corta a carreira dele em outros festivais, porque eles já não são mais inéditos também, né? Fora do circuito de festivais. Tem essa questão, mas eu acho que poderia ser resolvido dessa forma, né? Com retrospectivas, talvez. Ok. Eu gostaria de fazer um comentário. 2 minutos. É difícil 2 minutos comigo, né, João? Bem, gente, estamos chegando perto do tempo, Nora. Estamos chegando. Então eu só vou deixar perguntas, né? Eu sou de Salvador, mas falo de Brasília, já há 21 anos aqui em Brasília. Fui responsável pelo Festival de Curtas-Metragens das Escolas Públicas, dentro do Festival de Brasília, também de mostra, da Mostra Brasília, fui júri. E eu vejo exatamente uma transformação que é como se fosse uma ideia simplificadora, mas é uma ideia, de tentar fazer o mesmo evento que é presencial dentro de uma estrutura digital online, né? E eu acho que esse talvez seja o primeiro ledo engano de tentar colocar aí, claro, por uma necessidade, o André Fisch falou, é caro, muitas vezes você tem que criar condições para que o evento aconteça dentro de um mínimo minimório necessário. No entanto, muito se perde com o digital. E aí a gente sabe muito bem que o modelo de festivais possibilita o quê? Um filme que não tem ainda o CPB, que não tem o CRT, seja exibido, que ele já tem uma primeira fonte de renda, né? Seja uma premiação ou o borderô da sala de cinema. O que eu procuro ver dessa forma, que a pergunta é a plataformização do entretenimento, é entender que muitas das questões que a gente está colocando aqui, a gente está olhando sobre o ângulo, olhando pelo retrovisor da vida, olhando como se estivesse observando as realidades que a gente viveu antes da pandemia, dentro dessa prática agora que a gente está vivendo a pandemia. E talvez a ideia seria pensar fora desse ângulo de olhar para trás, né? Eu queria fazer só um comentário com relação à pergunta que eu coloquei, se fosse possível responder, porque essa talvez seja a grande dúvida que perpassa alguns realizadores e produtoras de um modo geral, que é o retorno do público, né? A gente quer saber se aquele filme... Eu tenho um filme no Globoplay que até hoje eu não tenho informações nenhuma, né? Então, de certa forma, a gente fica numa situação com as plataformas e talvez isso esteja se repetindo com as plataformas como a SPCine, como a de teatro, que não repassa essa informação, esse Big Data, esses metadados, que servem bastante para você poder fazer um posicionamento, descobrir o design de audiência do seu público, saber, como o André pontuou, que o meu filme foi exibido, mas as pessoas deixaram de assistir depois de 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, ter essa informação. E talvez a gente não esteja corrigindo esse defeito de origem, porque a gente está repetindo um erro que as plataformas privadas, né, estão assumindo, porque isso é um interesse para poder negociar filme por filme. A outra coisa que eu queria colocar, para ver se ainda dá tempinho, um pouquinho, é o que a gente está olhando para fora do cinema e entender que é além do cinema, é audiovisual como um todo. Então, muitas vezes, a gente está sempre olhando uma plataforma de exibição audiovisual focado no cinema que tem 90 minutos, um filme.
num curta-metragem, num média-metragem, e muitas vezes a gente não está conseguindo colocar isso numa outra seara, onde um videoclipe, onde uma batalha de rap, onde um sketch de comédia, né? Um conteúdo que não tenha uma determinação de formato ou de gênero, muitas vezes, né? Eu queria colocar essas perguntas, né? Achei muito interessante, parabenizar todos que estavam aí presentes, né? E a Bruninha colocou aqui, e aí talvez a última questão é a questão da janela, né? A gente tem que mudar essa noção de janela. A sala de cinema já não é mais a janela prioritária hoje, já é o streaming, o computador. Mas o que me interessa saber é que quando eu fiz um filme para a grande tela, a telona, eu quero saber, como eu vejo num blog, quando eu tenho um blog, eu vejo quantos smartphones viram aquela postagem, quantos computadores do Windows, quantos computadores do Apple, né? Essa informação é importante, porque aí eu fico entendendo, peraí, quem está assistindo o meu filme está assistindo no smartphone. Não é só uma projeção baseada nas informações gerais, mas a respeito do meu filme, né? E aí eu vou começar a produzir filmes, hipoteticamente, né, voltados para o celular, né? Que aí você vai ter toda uma linguagem audiovisual própria para a microtelinha que a gente usa hoje, né? Então eu queria colocar essas perguntas, agradecer ao professor João Massarolo todo esse esforço de discutir. A gente está na crista da onda, né? E eu acho que o Brasil tem muito a oferecer, né? Queria até acrescentar mais, mas eu sei que o tempo é curto. Mas, Norman, tem a questão que você fez, que quando a gente fez uma pesquisa para projetos sobre os festivais, o que nós não encontramos foram dados a respeito de acesso aos festivais, quer dizer, eles não são públicos, eu não sei se alguém da mesa tem alguma informação, talvez nos fóruns. O que a gente encontra, assim, o catálogo e referências de que aconteceram festivais, mas o público, o acesso, a gente não tem esses dados. Eu não sei se isso nos festivais online, como é que está sendo. Acho que você fez essa pergunta, né? Mais ou menos. Eu fiz. Uma outra coisinha, professor, é o que a gente entende como festival de cinema, e aí tem toda aquela lógica do ineditismo, uma sessão, uma exibição, e a lógica de um catálogo, de um acervo cinematográfico, né? Uma cinemateca, um acervo, onde está lá disponível o ano inteiro para quem quiser assistir a qualquer momento. Então, diferenciar um pouco nesse sentido, porque, no caso, assim, só para falar da SP Cineplay, né? Às vezes eu confundo um pouco SP Play, né? Que faz exatamente um acervo e, em alguns casos, em alguns momentos, faz um festival especificamente, onde tem aquele período de início e fim, né, que vai ser exibido. Então, diferenciar um pouco. Eu entendo que o direito do público, né, que está lá na Conferência de Tabor, na Tchecoslováquia, a gente entende que formar acervos audiovisuais é muito importante para poder disponibilizar. Mas esses acervos, eu ponho assim, uma dúvida, uma crítica do tipo, é importante a curadoria, mas o que tem de inclusão, por exemplo, de legendagem, audiodescrição, né? Sabemos que 25% da população brasileira tem uma certa deficiência, seja auditiva, física, motora, né? Ou visual ou intelectual, né? De certa forma, aonde a gente pode pensar na questão da acessibilidade também, né? Igualdade, democratização, mas também inclusão, né? A gente entende que isso é um ponto nevrálgico quando a gente pensa. E a gente não está querendo superar essa dificuldade. A gente sabe que é caro, sabe que é difícil, né? Imagina se a gente começar a cobrar tudo que a gente quer fazer de melhor, né? Então, aí, talvez essa seja uma grande questão por trás de tudo isso. Norton, eu vou começar, vou falar. Obrigada pelas perguntas, pelas do teatro, eu queria fazer depois uma perguntinha específica, porque eu trabalhei com teatro, circo, festivais, e aí a gente grava os vídeos, mas os produtores de teatro e até os diretores não querem que a gente divulgue isso. E como é que você ficou com essa situação? Porque eles não querem que o evento seja inédito, que a plateia assista com ineditismo, né? Então, lembra que a gente está na pandemia, né? Então, tudo mudou, assim, tudo. Acho que isso tudo que a gente está falando se dá por uma situação bem, né, específica, assim, mas tem várias coisas que estão para além disso. Por exemplo, isso que você está falando dos formatos, né? O que eu vi? Que quando a gente provocou, ou quando os artistas sentiram
e as artistas se sentiram provocadas para criarem conteúdos audiovisuais no impedimento de poder fazer teatro, né, estar ali presente na cena, o resultado disso, para mim, que me formei numa academia de arte, que tinha vários tipos de mídias, eu vi muito parecido com o que a gente chama de videoarte do cinema, de galerias de arte, por exemplo. Eu vi resultados vindos de artistas que traziam essa linguagem da videoarte, que poderiam se relacionar com 2 vídeos ao mesmo simultâneos, ou 4, ou coisas que acontecem ali, ou vi no festival Música Estranha, que eu também produzi, que eram músicos que estavam fazendo experimentos com audiovisual, né, se juntaram outros tipos. Então, artistas, músicos do teatro, do cinema, estão se sentindo provocados por essa situação a criar realmente outros formatos. Várias pessoas que eu vejo fazendo coisas mais curtas, falando, não funciona mais do que 1 hora, parará. Então, eu acho que os espaços para isso, de fato, eles, à medida que esses conteúdos essas coisas vão acontecendo, a gente vai ficando como é que a gente apresenta isso, né? De que forma? A gente coloca ali nessa vitrine, como é que se faz um festival disso? Então, eu inclusive, desafio vocês a produzirem isso, a criarem esse festival, né? Porque vocês estão num âmbito aí bacana para realizar. Inclusive, a Bruna, que falou, eu acho que assim é excelente. Eu sempre achei que a televisão é uma mídia importantíssima, assim, que ela é muito mal usada para o potencial que tem, né? Assim, temos dentro da TV aberta, mas, enfim, essas provocações eu jogo para vocês de volta, porque vocês estão aí também para criar e trazer essas novidades, né? E você tinha me perguntado de dados. Então, é o seguinte, sobre vou falar das duas coisas. Acessibilidade, a gente tentou, na plataforma você vai ver que tem alguns conteúdos, inclusive sinalizados ali com o ícone, né, de acessibilidade, que são os que a gente conseguiu fazer, Libras, audiodescrição, e a plataforma em si, ela tem 2 ferramentas para leitura de texto, tanto de audiodescrição quanto de Libras. Então, acho que isso é uma coisa realmente que, a partir do momento que a gente foi entrando nessa área da acessibilidade, entendendo o público, a gente foi promovendo isso. Eu ainda não acho que a gente chegou nesse público que precisa dessa acessibilidade. Eu acho que a gente pode chegar muito mais e aí pensar também como que o setor, de uma forma geral, pode promover essa difusão, né, entre as pessoas que podem se beneficiar dessas acessibilidades. Em relação aos dados, eu estou também com um monte de informação que eu não sei o que fazer com isso ainda. A gente precisa de profissionais de outras áreas, percebe? Para analisar esses dados, para trazer a interpretação desses dados. São muitos dados da plataforma, dados do Vimeo, dados de várias, a meta-análise aí do que a gente tem, mas se qualquer artista me perguntar como é que foi a apresentação, numa pesquisa rápida, eu consigo responder, assim, a gente tem ferramentas para dar esses dados, mas não vai ser uma coisa que, pelo orçamento que a gente tem e equipe, que eu consiga, por exemplo, fazer isso para todos e enviar essa análise, entendeu? Mas é muito legal o que você está falando, porque eu acho que é uma coisa a ser provocada mesmo, sobre todo esse digital, sobre todas essas plataformas, o que está acontecendo, né? Quais são os conteúdos que são mais que têm mais sucesso e por quê, né? Acho que, da minha parte, acho que é isso. Principalmente fazer a comparação do seu desempenho com o desempenho de outro conteúdo, né? Saber entender o porquê. E aí, no caso que você está falando, Natália, o André tinha comentado, encarece a produção, né? Você vai ter que ter uma equipe de cientista da computação, cientista da informação,
né, para poder filtrar, tabular e depois disponibilizar isso para os realizadores. Me falaram até para eu ir atrás de programadores da área de astronomia, porque eram os programadores que melhor sabiam fazer a questão de... Como é que fala isso? Para você ter um arquivo bem organizado, para você conseguir setorizar tudo e colocar tags em todas as coisas, e como linkar essas coisas. Quando eu fui falar com um profissional de TI, ele falou, olha, vai procurar os programadores da astronomia, que eles são ótimos nessa coisa de análise de dados. Ok. Caóticos, né? Caóticos. Obrigado pela dica, isso me interessa. A representante da SPCine poderia dar uma canjinha para a gente? Sim, sim. Liara, desculpe, Liara, que eu não lembrei do seu nome e não queria falar errado. Uhum. Não, claro, já tinha visto aqui sua pergunta, e acho que todas as suas perguntas são muito pertinentes, são muito coisas que a gente está pensando. Essa questão do acesso aos dados, né? Aí eu vou voltar no outro tema que a gente tocou aqui, que é a questão da regulamentação, né? Se a gente tem as plataformas hoje que escondem os seus dados, as suas informações, né? Isso também está muito voltado ao fato de que a gente não tem uma regulamentação que determine, né, que tipos de acesso... É claro que você não pode obrigar empresas privadas a terem, né, a entregarem totalmente as suas informações e tal, isso não é viável, mas isso é uma questão que passa pela regulamentação, né, de indicar os índices de audiência, assim como a gente tem uma regulamentação já para a TV a cabo, uma regulamentação para a TV aberta, a gente precisa, é urgente a gente ter finalmente uma regulamentação para as plataformas de streaming, né? Que tem os mais diferentes modelos, tem as que são pagas, tem as que são abertas, tem as que, né? Enfim, então é preciso prever todas essas possibilidades. E essa questão do acesso à informação também faz parte desse questionamento, né? No caso da SPCine, como que a gente funciona? Nós damos os acessos para os eventos e para as distribuidoras que negociam, né, que tem lá estandes com acervos e tal. Então, você tem acesso às informações do seu produto que está ali disponível, né? Então, para todos que nos solicitam, a gente fornece. Eu hoje, preparando esses 3 slides que eu trouxe aqui, por exemplo, aliás, queria muito agradecer a equipe de difusão da SPCine, que tem todos os dados e que eu fiquei conversando essa semana com eles, né, para a gente conseguir consolidar, mas, por exemplo, eu apaguei antes de... eles tinham me passado as informações com os números, né? Depois ele falou assim, olha, melhor não divulgar, a gente não pode divulgar abertamente, publicamente, os números, né, das obras individuais. Então, eu trouxe só a porcentagem de quanto cresceu de acesso, mas nós temos o acesso aos números. Por conta da SPCine ser uma plataforma simples, né, a SPCine Play é uma plataforma simplificada, a gente não tem todos os algoritmos e todas... Né? A gente não tem essa estrutura, não foi feita essa estrutura maravilhosa de programação, né? Então, por exemplo, na SPCine Play, você não vai entrar lá e vai ter uma sugestão para o seu perfil, como tem na Netflix, e a gente não consegue ter acesso a todos os seus dados, como as plataformas privadas conseguem. Mas a gente consegue ter acesso, né, às informações de número de acessos, exatamente de quanto tempo viu, né, foi visto, material, isso sim a gente consegue ter, e a gente, na medida do possível, compartilha essas informações, mas também a gente não compartilha o todo. Por que a gente não compartilha o todo? Exatamente porque não tem uma política de divulgação desse todo, né? Mas nós somos uma empresa pública, então os dados de empresa pública também têm que ser públicos, né? Os dados, mas a gente não fica divulgando por aí. E quando os festivais ou quando as distribuidoras pedem, a gente entrega os dados deles, né? Não os dados também gerais, também não. Né? Mas isso passa por essa questão, então, da gente pensar essa regulamentação. A gente sabe que as plataformas de empresas privadas não abrem nada, né? E não é porque você é um filme pequeno, ou um filme médio, porque eles não abrem nem para os grandes, não abrem.
né? Então, assim, E aí, esse seu questionamento é o mesmo que o Fernando, já viu o Fernando Meirelles fazer, né, com relação ao filme dele da Netflix. Eu acho que a SPCine poderia tomar uma postura protagonista e de ser opositora a essa lógica, dizendo, olha aqui os dados existem, a gente pode disponibilizar, eles só não disponibilizam porque não quer, e a gente quer, olha aqui. Veja o caso da OCA, né? O Observatório do Cinema do Audiovisual da Ancine. Não tem legislação que obriga, mas está lá. Eu, como pesquisador, quando começou a OCA lá, era o Marcelo Iqueda, né, a galerinha fazendo uso desses metadados que a gente não tinha acesso para poder pensar políticas públicas aqui em Brasília, né? Então, é uma forma de entender. Né? Quando a gente começou a entender o que era um filme favela, não era porque tinha filmes sobre a favela, mas porque tinha um público assistindo o filme favela. Né? Isso nos anos 2000. E a gente tinha que ter essas informações para entender a comédia picante, a comédia escrachante, né? Então, é importante para a gente, enquanto formador de políticas públicas, e você também entendermos aonde o público, aonde a audiência está gerando mais valor. Né? Eu vou entrar aí, Norlan, talvez, né? Como a Liara falou, não. A necessidade dessa programação ser feita, pensada por metadados, né? Não só pela questão da facilidade de exibição, mas existe uma complexidade aí nesse desenho da plataforma, inclusive para acessibilidade. Muitas das plataformas que eu entrei em contato, elas não conseguiam, por exemplo, entender um arquivo que já tivesse as camadas de acessibilidade. Ela não desenha a plataforma para você habilitar o canal da audiodescrição, seria um segundo arquivo, e aí você coloca todos eles numa salinha, né, que não é o pedido do grupo social também, né? A gente quer estar integrado, e quando a gente está ali dentro de uma plataforma, a gente pode estar, né, cada um habilita a sua forma de escutar muito mais fácil, né? Em 2019, a gente fez no FAM a exibição de um filme, inclusive, bilíngue em Libras e português falado, e a gente fez todo um trabalho de conseguir mais receptores. O Crisálida, isso. E aí consegui muito mais receptores também para que a programação tivesse ali mapeado todos o acesso aos filmes que tinham tanto Janela de Libras, que daí tinha o transmissorzinho, né, que colocava poltrona por poltrona, que também não é ideal. Eu já vi, por exemplo, um óculos que projeta essa tela. É incrível, mas a tecnologia não chegou ainda no Brasil, né? Isso já faz uns 3 ou 4 anos atrás. Tentamos trazer a empresa para cá também, não, né? A gente continua buscando. A parte de legenda seria super simples, a legislação brasileira, como eu falei, né? Quando você trabalha utilizando um recurso de fundo, você precisa entregar as acessibilidades, mas você não precisa entregar a cópia com a exibição habilitada. Então, mesmo dentro de um circuito de um cinema, que ele tem a estrutura para ter o ponto de audiodescrição, que ele tem a estrutura para ter o transmissor da janela de Libras, a cópia que chega para eles para exibir não tem essas acessibilidades. E eu fiz todo um programa dizendo o que tinha legenda, o que não tinha legenda de outra língua, o que tinha Libras, o que tinha audiodescrição, e quando chegou as cópias para eu testar na sala de cinema, elas não tinham. E eu mandei tudo para a gráfica de novo, né? Porque eu tive que testar um a um, porque você ter o recurso não significa que você vai enviar a cópia com o recurso. Então, assim, a burocracia do realizador também é insana, e por isso é um trabalho de formação com o realizador também, não só com o exibidor e não só com os eventos. Porque se o realizador já entendeu que existe isso, que já existe esse nicho de mercado, existe essa necessidade social, existe a verba e a execução do serviço, por que ele não coloca em primeira janela já esse serviço para que a população tenha esse acesso? Então, a gente precisa continuar trabalhando, né, nesse tocante também. E dentro das plataformas é muito mais caro depois você criar tanto o monitoramento desses metadados,
quanto depois continuar podendo trabalhar e entender. Eu falo que os dados carecem de atenção, né? Os dados carecem que você dê uma humanização para eles, entender eles, porque gráfico, ele conta o que você quiser, dependendo de como você tira. Então, você tem que contar a historinha dele, para que ele faça sentido, né? Então, assim, por exemplo, mesmo no que a Liara trouxe, que o Festival de Curtas teve menos crescimento que a Mostra de São Paulo, dentro da plataforma, mas ela também estava em outra plataforma. A Mostra de São Paulo estava em quantas outras, né? Quanto que esse conteúdo circulou? A Mostra de Curtas teve em televisão também, que eu lembro de alguém me perguntando sobre se autorizava ou não autorizava o curta dele ser exibido em televisão. Então, existiu esse diálogo, então você tem que contar a história inteira, porque senão os dados não te contam toda a verdade assim. E a parte do desenho da plataforma também precisa entender a acessibilidade. Então, preciso poder habilitar o canal de audiodescrição, preciso poder habilitar a legenda, por exemplo, o Cinear, que é um Cineplay, um SP Cine argentino, né, mas que é feito pela Ancine Argentina, que é do Inca, que na verdade é até mais antigo. Ele foi pensado para que pudesse chegar um filme ao mesmo tempo na capital, que tem cinema, ou na província que tem o cinema do Inca, também nas outras casas. Então, você poderia comprar o boleto do filme e ver esse filme em lançamento. Mas eles não colocaram legenda, porque eles só pensaram no produto argentino. Então, eles não conseguem habilitar. A gente tem um carrossel lá do fã dentro do Cinear, mas a gente tem que colocar uma versão com legenda queimada e uma versão sem legenda. Então, são 2 arquivos de vídeo, né? Então, não faz sentido algumas coisas na plataforma, mas você precisa pensar disso desde a raiz. E isso é muito custo de desenvolvimento. Uhum. E lembrando também uma questão que a gente, quando está falando de festivais, nas plataformas, é isso, né? A gente geralmente trabalha com uma limitação de acesso de 300. A Mostra de São Paulo, que é o maior festival do país, tinha um limite de 2 mil visualizações por filme. Então, são dados também, na verdade, pequenos. Então, você faz um esforço para compilar esses dados todos ali e que vão ter, na verdade, uma efetividade depois pequena, porque você está falando de um universo muito pequeno, diferente de uma plataforma de filmes sem ser um festival, que tem um número limitado de pessoas acessando. Você vai poder, né, tirar ali uma média do que aconteceu, em que formatos eles foram assistidos e tal, por, sei lá, 10, 20 mil pessoas, aí começa a fazer sentido, esses dados começam a fazer sentido, né? Eu queria só tocar em outros 2 pontos muito rapidamente, que acho que também foi uma questão, né, que acho que a Natália levantou, que é essa discussão assim, né, do o que é teatro, né? Hoje em dia, o que é teatro, o que é vídeo experimental, né? Porque essa fronteira hoje em dia tá muito difícil. Eu vi alguns festivais aí de performance digital e algumas coisas eu passaria perfeitamente dentro da mostra de curtas do Mix Brasil, como filmes experimentais, né? E a outra questão é essa dos formatos, né? Acho que a gente estava discutindo aqui numa sala esses dias, aqui numa discussão acho que da GIG, os formatos mudaram, né? Os festivais todos internacionais esse ano estão diminuindo o limite de tempo de duração de curta-metragem para 15 minutos, né? Então, a gente está mantendo ainda 20 no Mix esse ano, mas já tem essa pressão. E muita coisa que eu já estou começando a assistir, o que está chegando de inscrições esse ano, como a gente lá para longa-metragem não tem descrição, só tem esse limite aí para curta-metragem, muita coisa sendo produzida que a gente chamaria de média, né, antigamente, de 40 minutos. Quer dizer, as coisas também, acho que essa migração para as plataformas está diminuindo também o tempo, enfim, das produções mesmo, né? Curta, certamente, porque a gente tem esse problema hoje em dia para programar né, para fazer um programa de curtas-metragens, tinha essa tendência aí dos filmes cada vez mais longos, a gente viu isso acontecendo nos últimos anos, os curtas todos com 20, 22, 25 minutos, você faz um programa de curtas-metragens com 3 filmes. Então, eu entendo também essa tendência e eu entendo esse tempo mais curto hoje em dia do que é considerado curta-metragem, muito em função também das coisas todas estarem sendo assistidas
em casa, né? Porque no cinema acho que você segura mais tempo, numa sala você segura mais tempo para assistir um filme mais longo, acho que o tempo que você dedica aqui nessa telinha é menor, né? Então acho que até isso, até o que é curta-metragem está mudando, não só o que é teatro, mas o que é curta-metragem também, né? Só lembrando que a Ancine tem um verbete lá que diz curta-metragem até 15 minutos, né? E aí, longa-metragem a partir de 70 minutos. E o média-metragem estaria no meio disso. Aí a gente tem outros verbetes europeus e América Latina. Bom, eu estou pensando aqui no tempo, eu não sei se já não estamos Encerrar, né? cansando vocês. Mais de 2 horas, 2 horas e pouco de conversa. Eu não sei se o Celso quer falar alguma coisa que tinha feito, porque o restante são comentários que foram feitos aqui no chat. Então, esperar um pouco o Celso, mas enquanto ele entra, não, isso comentar e não é tentar amarrar o assunto, mas assim, eu acho que vocês acrescentaram algumas respostas para um questionamento, né, que os festivais realmente são uma porta, né, de entrega de conteúdos, assim como as plataformas, né, se vendem. Então, tem umas proximidades e diferenças. Por outro lado, né, os festivais é o que há de mais avançado, né, nessa entrega, né, que se coloca ao público. E, da mesma maneira, as plataformas também têm essa oferta, vamos assim dizer, de uma variedade que as salas não contemplam mais, né? Então, eu acho que, pensando os festivais de plataforma, alguma coisa deve acontecer no conjunto todo da cadeia. Mas são muitas questões que vocês trouxeram que realmente são bacanas. Celso, tu tá pronto para entrar? Ele falou que saiu, voltar. Eu queria só fazer uma última pontuaçãozinha aqui Claro, com fica à relação vontade, eu falei isso. aos custos, né, de fazer online, de fazer ao vivo, né, fazer presencial. Eu acho que a gente está entrando nessa segunda fase dos eventos online, né, e do uso das plataformas. É que nem quando a gente começou a usar as tecnologias digitais no cinema, né? Então, assim, uma das coisas que se falava assim, as tecnologias digitais vieram para baratear a pós-produção, né? E facilitar a vida da pós-produção. Foi, né? Até um certo momento. A partir de hoje, né? A partir do momento em que aquilo foi incorporado, né? Não tem mais barateamento, né? Tem uma questão ou outra, vai, que você consiga solucionar na pós-produção melhor do que na captação, né? Mas a pós-produção também ganhou um volume, por exemplo, gigante, né? Então, eu vejo um pouco esse processo, porque a gente, né, de cara, falou assim, não, mas o online é mais barato do que o presencial, é mais simples, é mais... Né? E agora a gente está entendendo que não, se a gente quer do online, né, tudo que, né, que o online atenda a todas essas demandas, né, o produto vai ficar caro, né? Porque você paga por acesso. Então, por exemplo, é por tempo de acesso que a gente paga, né? Os serviços de plataforma. Então, assim, é como a gente brinca, assim, a gente quer um sucesso, mas não quer também tanto sucesso, porque senão a gente não vai ter nem como pagar a conta, né? Porque... Então, assim, como é que a gente lida com essas questões, né? Como é que a gente prepara, como é que a gente faz a arquitetura, porque a arquitetura das plataformas tem que ser extremamente complexa, né? Para dar conta de todas essas demandas, de todas essas... Então, a gente começa a ver que não é mais barato do que fazer, às vezes, é claro que você economiza uma certa medida, você não está pagando, sei lá, né, passagens, hospedagens e tal, mas você acaba tendo gastos que às vezes são muito grandes, né, de outros lados. Então, entender isso também, entender que essa estrutura também tem um custo, tem uma demanda, tem uma estratégia, tem tudo isso. Bom. É possível fazer só um comentário, professor? Ok. Vamos lá, Nora. Difícil, né? Eu não choro muito para falar. O pessoal está cansando, Nora. Eu sei, vai lá, não, meu sotaque de baiano sempre ajuda a animar um pouquinho. Tá bom. Eu comecei a fazer festivais online antes de ter pandemia, porque o meu público era o público escolar.
E a gente sabe muito bem, dentro de uma secretaria de educação, eu sou professor há 25 anos na secretaria de educação, e é difícil você tirar a escola, tirar 50 escolas, levar num evento de cinema, mesmo que seja o Festival de Brasília, que tem 8 dias, né, o evento. Então, a gente antecipou esse fenômeno, colocando os vídeos, né, online para que as escolas pudessem assistir, né? Os alunos pudessem assistir, os pais pudessem assistir os filmes feitos pelos próprios alunos nas escolas, né? Que é essa que é a grande, né? O grande chamariz. Todo mundo quer se ver numa tela de cinema, né? E funcionou antes da pandemia, né? Tanto é que a gente sentiu um fenômeno que o evento acontecia fisicamente, mas você sentia que as escolas eram relutantes em liberar os alunos, em disponibilizar o ônibus, em fazer toda aquela... Não, só um minutinho. Natália, por favor. Obrigado. Fique à vontade. Tá. Agradeço muito a participação. Queridos, desculpem, é que eu preciso mesmo ir, mas eu Fica adorei, agradeço muitíssimo. O dever é que me chama. Massa, Natália. Okay. Peguei seu contato, depois Obrigado. A gente conversa. Maravilha. Eu só queria falar um pouco dessa experiência, porque combina muito com a realidade das escolas públicas, não dentro das escolas públicas especificamente, porque a gente sabe que a digitalização, o processo de transformação digital das escolas, né, não está acontecendo de fato. No entanto, a gente sabe que é difícil levar a escola para o cinema. É muito mais fácil levar o cinema para a escola. Mas a experiência de se ver numa telona, aqui no Cine Brasília, que é uma mega sala de cinema com 600 lugares, era também um exercício de cidadania, né, de crianças e jovens, para poder ter a primeira experiência de ir numa sala de cinema convencional de bairro, né, e não aquela de shopping, e vivenciar a experiência com os seus colegas de geração de escola, né? Que é isso que é interessante também, né? A gente viu aquele filme. Então, era um comentário que eu acho que isso combina muito. A exemplo disso que surgiu o Taturana, surgiu o Videocamp, né? Que possibilitou esse diálogo com as escolas. Só queria pedir para o Celso retomar uma conversa que ele fez no chat para a gente encerrar, porque já passamos do tempo. Celso, por favor, se estiver online, entrou, né? Está aqui. Por favor, fique à vontade. Oi, gente, boa noite, excelente conversa. João, parabéns, aniversário do João hoje, hein? Todo mundo vai tomar vinho depois, ó. Vou mandar uma pirassuronga para ele. Parabéns! O que me parece importante... Parabéns! Caminhar na fogueira, mas não tem. Não tem fogueira. Viva São João! Claro. O que me parece importante, do que eu havia colocado ali no chat, é sobre assim, toda a questão da monetização do conteúdo audiovisual. Ainda está um imenso debate, né, com relação ao streaming. Isso não tem ainda um indicativo de como isso vai se dar nos próximos meses, né? A gente teve aí agora recente a questão de vedação, a cobrança da Codecine, né? Então tem uma série de coisas que fomentam a indústria audiovisual brasileira como um todo, né? A questão dos festivais é principalmente esse nó em relação à vida do filme, né? Como monetizar exatamente a produção desse conteúdo e que não se esgote numa plataforma de streaming, né? Isso é fundamental que se pense nisso também. Só essa questão que eu gostaria de dizer. E excelente, obrigado a todos, gostei muito de ouvi-los. Parabéns ao João pela iniciativa e estamos aí, gente. Obrigado, Celso. Agradecer a presença de todos, acho que tem muitas coisas para serem pensadas e, claro, vai ficar no acervo, então acho que muito mais pessoas vão vir a ver e o debate vai continuar. Espero que a gente possa retomar esse ano ainda, talvez, essa conversa que foi maravilhosa.
mas é muito tempo, gente. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Marília. Boa noite, Liara. Obrigado, Ná. Boa noite, gente. Foi um prazer. Prazer. Muito obrigado. Um prazer. O festival acontece em setembro, 23 a 29. Sigam nas redes sociais, fã de todos. E esse ano a parte de exibição vai ser gratuita ao público. Opa, que bom. Maravilha. Obrigado, Marina. Olha, pessoal, parabéns, pessoal. Falamos. Muito bom, Falamos, gente. mestre. Jovem mestre. Parabéns. Obrigado. Parabéns para o André pela entrada. Prontinho, já parei a transmissão lá no Facebook. Tá. Tem que entrar na sala de aula agora, Norman. Terrível. Tá bom, então. Já vou... Hoje o dia está tenso. Hoje o dia está tenso. Agora vai até às 9, aula de roteiro. Mas roteiro é bom dar aula de roteiro. O roteiro borbulha ideias, né? Obrigado. Um abração. Tchau, Até tchau. mais, tchau. Vou fechar aqui a sala, tá? Tchau, gente. Cláudia. Um abração para todos. Tchau, gente. Isso aí também a gente se fala depois, tá? Beijão. Tá. Ué.